Já estamos em 2023. Se você quer aprender o passo a passo detalhado sobre como criar a sua campanha, esse vídeo é para você. Caso você ainda tenha dúvida sobre como criar a sua conta, não tem problema nenhum. No canal já tem um vídeo explicando também no detalhe como criar a sua conta. Agora, bora para o vídeo aprender a criar uma campanha de pesquisa passo a passo. Então vamos lá criar aqui a nossa campanha. Vai clicar aqui em nova campanha. O Google vai te perguntar para você escolher o seu objetivo. Uma campanha de pesquisa, ela consegue atender diversos tipos de objetivos. Se quero vendas, é um tipo de campanha recomendada. Se quero visitas no site, ou até mesmo você colocar aqui, criar uma campanha sem meta. Mas desses três aqui, eu vou me concentrar em tráfego do site, ou seja, fazer com que mais pessoas acessem o site. Esse é o objetivo ideal, principalmente para quem está começando. Na minha conta já existem vários tipos de metas de conversão para que melhoram o tráfego do site. Então eu vou fazer o seguinte, tem vários aqui, eu vou me concentrar somente nas que eu configurei lá atrás, referente à parte de contatos, tá? Então pessoas que chegassem no meu site e preenchessem um lead, por exemplo. Eu vou tirar aqui, vou deixar somente essa de contatos. Beleza. Lembrando que aqui nesse episódio, nesse vídeo, estou falando especificamente sobre criação de campanha, mas se você não sabe nem como criar a sua conta, já vai ter um vídeo relacionado aqui sobre como você cria a sua conta, onde eu explico ali o passo a passo que você precisa seguir, beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui ele vai dar todos os tipos de campanha que podem ajudar nesse objetivo que eu coloquei, que é tráfego para o site. Nós já iremos aqui em uma campanha de pesquisa. Aí aqui vou dar um nome para essa campanha. Perfeito. Aqui ele vai me perguntar o seguinte: qual que é o tipo de estratégia, qual métrica que eu quero focar, tá? Por ser uma campanha nova aqui estamos num período aqui de aprendizado, tô mostrando algumas coisas para vocês e vou explicar mais no detalhe, eu focaria nesse momento, e recomendo vocês a fazerem isso, campanha de cliques, tá? E aí é o seguinte, você pode colocar a plataforma, estou disponível a pagar no máximo tantos reais para participar, para ter um clique no meu anúncio. Então, se você colocar R$ 1, quer dizer que você está disponível a pagar no máximo R$ 1 para ter um clique. Quer dizer que você vai pagar R$ 1? Não. O Google vai entender quais são os melhores leilões para colocar para você. Pode ser que alguns leilões você pague, por exemplo, 50 centavos, 80 centavos, mas imagina que aqui nessa configuração você deu um teto para ele, falou, o máximo que eu estou disponível a pagar é R$ 1, e ele vai buscar leilões que você consiga pagar no máximo esse valor, tá? Vou colocar aqui, ó, R$ 1. Aí aqui é o seguinte, você quer anunciar na rede de pesquisa do Google ou na rede de display? A rede de pesquisa do Google é o próprio google.com, e também você tem a opção de incluir sites parceiros. Por exemplo, supondo que você está no site lá do UOL e você fez uma pesquisa, você foi lá na lupinha e fez uma pesquisa. E muitas vezes esses sites eles usam com base o próprio site do Google para fazer essas buscas, tá? Então é como se o Google tivesse dentro do site, se a busca do Google tivesse dentro do site do UOL, vamos dizer assim, tá? Parte de rede de display são milhões de sites e aplicativos parceiros do Google em que você pode colocar, por exemplo, tem site, aplicativo, do lado você pode colocar, pode aparecer um anúncio seu. Só que como a gente está falando de uma campanha de pesquisa, eu não gosto de anunciar para a rede de display, tá? Eu sempre recomendo você deixar especificamente para a rede de pesquisa. Dependendo de quanto orçamento você também tem para anunciar, no Google você configura o orçamento por dia. Então, se você às vezes tem pouco orçamento, eu não recomendo que você queira anunciar em todos os lugares. Eu me concentraria, por exemplo, em anunciar só na rede de pesquisa do Google. Por isso, eu tiraria essa parte de parceiros. Você pode incluir depois, tá? Se você vê que minha campanha aqui não está muito boa, eu quero alcançar mais pessoas, eu falo, vou agora incluir essa parte de parceiros e vou entender se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido. Aí aqui é o seguinte, quais são os locais? Você consegue colocar Brasil. Se você, a gente está falando aqui, tendo um pequeno negócio, você consegue colocar aqui a cidade, por exemplo, ou você consegue até colocar um endereço mesmo, um CEP. Então, supondo que você esteja, vou anunciar aqui para cidade de São Paulo. Você vai vir aqui, ó, vai clicar. Você pode anunciar tanto para uma cidade especificamente, ou você pode colocar para anunciar proximidades também. Pode vir aqui, quero Guarulhos, quero São Bernardo, quero. Então ele já te fala aqui algumas cidades próximas. Quando você coloca aqui uma pesquisa avançada, você pode incluir aqui um endereço.
e falar em quantos quilômetros você quer desse endereço. Ah, quero anunciar aqui para as pessoas que estão a 20 quilômetros, a 15 quilômetros aqui da minha cidade, tá? Então, sei lá, como que fosse e Guarulhos. Aí ele tem aqui já alguns endereços, sei lá, supondo que eu moro perto do aeroporto de Guarulhos aqui. Então, quero anunciar para as pessoas que estejam no raio de 20 quilômetros. Ah, não, 20 quilômetros é muito. Quero anunciar aqui para pessoas que estejam em um raio aqui, ó, de 15 quilômetros da minha residência. Pode ver que ele já até encurtou aqui, tá? Minha recomendação: comece anunciando com uma quilometragem menor, e aí, de acordo com a necessidade, você vai aumentando, tá? Se você vê que a sua campanha está entregando muito pouco, se você está tendo poucos cliques, que seus anúncios estão aparecendo pouco, né? Aí você vai aumentando. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 quilômetros. Sempre coloco português e com o tempo, assim, quero ampliar um pouco mais. Acredito que as pessoas que estão na minha... Pessoas que também falem aqui, tem o idioma, o inglês e o espanhol seja interessante. Mas, no primeiro momento, o português já resolve. Segmentos de público-alvo. Aqui a gente está falando sobre públicos que o próprio Google já tem na plataforma. Então, imagine que são públicos de interesse, pessoas com interesse em determinado assunto. Para campanhas de pesquisa, não recomendo que você utilize segmentações, porque você vai limitar muito o alcance da sua campanha. Em campanha de pesquisa, imagina que o que segmenta o público que você quer são as palavras-chave que você vai utilizar. Então, se uma pessoa buscou por carros seminovos, você quer aparecer para ela. Agora, você não quer restringir ainda mais a maneira como você vai aparecer para ela, porque também você não quer perder a oportunidade, tá? Então, nessa parte aqui você pode deixar em branco. Aí vamos ver aqui as mais configurações. Rotação de anúncios para o Google priorizar sempre o melhor. Isso aqui é muito bom. Data de início, data de término. Se você quiser colocar uma data de término, você pode clicar aqui e escolher quando que a campanha vai terminar. Se você quiser colocar já uma URL padrão aqui na campanha, tá? E aqui, se você quiser incluir uma segmentação dinâmica. Conforme você já tem experiência no Google, você consegue criar grupos de anúncios e anúncios dinâmicos, tá? Então imagina que nesse caso você não vai colocar, por exemplo, palavras-chave e o próprio Google, de acordo com a pesquisa que a pessoa fez, o Google vai ver se no seu site ele tem a ver com o que a pessoa está pesquisando e ele pode já criar o anúncio para você, o título e já direcionar a pessoa para a página que ele acha mais relevante, tá? Mas no começo não acho interessante ter isso aqui, tá? Passei aqui só pra gente ter aqui algumas, para mostrar para vocês do que se trata, tá? Então vou vir aqui em próxima. Aí aqui é o seguinte, a gente já estamos começando a criar o grupo de anúncio. O que eu recomendo? Quando você cria uma campanha, que você crie pelo menos uns 2 grupos de anúncio, tá? Eu sei que às vezes você fala, puxa, mas eu tenho R$10, R$15 para anunciar por dia. Porque só se você concentrar tudo em um único grupo de anúncio, você pode ter algum tipo de problema no sentido de entrega da campanha. Quando você tem 2 grupos, 2, 3 grupos, por exemplo, você já consegue dar uma olhada e falar, esse aqui está indo melhor do que aquele, então vou focar mais aqui, vou fazer algumas melhorias. Chega um momento que, putz, eu não tenho mais dinheiro, então se eu tiver que escolher desses 3 grupos, vou escolher o grupo 1, porque ele é o que me atende melhor. Aqui a gente já vai começar a inserir as palavras-chave. O que são as palavras-chave? São os termos de pesquisa que a pessoa faz para encontrar o seu anúncio, tá? O seu produto ou serviço. Imagina que o Google ele promove esse encontro. Se você colocou aqui, o anúncio que eu vou fazer é segmento de carros. Então, eu vou colocar anúncios bem específicos, anúncios bem genéricos. Palavras-chave, carros seminovos. Comprar carros seminovos. Então, o Google vai ver, comprar carros seminovos. Vai aparecer seu anúncio lá. Então, imagine que o Google ele promove esse encontro, tá? E aí é uma coisa que eu já vou explicar para vocês. No momento que eu estou gravando esse vídeo, existem 3 maneiras que você tem hoje, quando a gente fala de palavra-chave, de você controlar como você quer, se você quer ser muito mais abrangente ou se você quer ser muito específico. E aí o que eu quero dizer aqui é, se uma pessoa fez uma busca, por exemplo, por carros seminovos, e aí uma coisa é o seguinte, se a sua empresa, a pessoa foi e fez uma pesquisa, você quer carros seminovos, você colocou aqui do jeito mais aberto possível. O Google pode entender que às vezes uma pesquisa relacionada só a carros, ou sei lá, trocar o óleo do carro, ele tem a ver com a sua empresa e ele pode exibir o seu anúncio. Não necessariamente você vai querer isso. Num outro cenário, você tem assim, quero que a pessoa busque exatamente carros seminovos baratos. E aí, se a pessoa fez essa pesquisa, aí sim eu exibo o anúncio para ela. Então imagine que essa é a maneira que você tem de controlar como que o seu anúncio ele é exibido. E aí como que o Google faz isso? Ele faz por meio de
que ele chama de correspondência. Correspondência de palavra. Tem aqui a palavra ampla, carros seminovos. Isso aqui é uma palavra ampla. E aí é o exemplo, se a pessoa pesquisou, sei lá, troca de óleo de carro, por exemplo. Troca de óleo de carro seminovo. Pode ser que não seja um cliente interessante para você, mas tem a ver com carro, tá? Ah, quero ser um pouco mais específico, que é essa aqui, ó. Ou, como posso dizer, moderado, correspondência de frase. Então, o que significa isso? Se a palavra que eu coloquei aqui, que eu quero anunciar, a pessoa tem que fazer a pesquisa e ela tem que estar no meio, no começo ou no fim. Supondo que seja carros seminovos aqui que eu quero anunciar. E aí eu vou colocar assim, ó, carros seminovos. Para o meu anúncio aparecer, imagina que a pessoa vai ter que buscar, por exemplo, por carros seminovos baratos, ou preço carros seminovos, ou até mesmo onde encontrar carros seminovos baratos. Esse termo aqui, essas palavras-chave, ela tem que estar no começo, no meio ou no fim de uma frase, tá? E por fim, o mais específico, que é que você coloca na plataforma. E aqui eu já estou até mostrando os sinais que você utiliza. Se você deixa assim, é amplo. Se você coloca entre aspas, ele é o de frase. Se você coloca aqui o de chaves, é o exato, tá? Então imagina que a pessoa tem que preencher exatamente carros seminovos. Preencher o carros seminovos, aí sim o seu anúncio aparece, tá? E aí, qual que é a recomendação? Cada vez mais o Google ele vem trabalhando no algoritmo e a plataforma vem ficando mais inteligente. Então, com isso, antigamente, enquanto a gente tinha muito problema em usar palavras muito amplas, isso hoje não vejo tantos problemas, tá? Então, o que eu recomendo? Você começar, basicamente, pode colocar entre 5 a 10 palavras, pode começar em ampla. E se você vê que ainda assim tem ainda vindo pessoas que são termos que não tem muito a ver com o que você faz, ou algum serviço que você não presta, você pode tirar esses termos e aí sim substituí-los ou por a palavra exata ou pela correspondência de frase, tá? Então, eu vou até, eu já tenho alguns termos que eu já tinha, isso é uma planilha que eu compartilho com os meus alunos, e aí eu já faço, aqui é o amplo, aqui é o exato, e aqui é o correspondente de frase. Então, eu já vou colocar aqui, vamos começar tudo em amplo. Beleza, próximo passo é a parte dos anúncios. E aqui, qual que é a minha recomendação? Eu sei que no primeiro momento, você vai olhar aqui e falar, nossa, mas eu tenho que configurar 15 títulos, eu tenho que configurar até 4 descrições, é muita coisa para eu configurar e tal. Por isso eu recomendo que antes de você configurar uma campanha, você anote, mesmo que seja numa planilha, algum lugar, 15 títulos e 4 descrições, quais são os anúncios que você vai utilizar e quais são as descrições. E aí o que eu faço? Já tenho anotado aqui. Então, eu peguei um exemplo aqui de uma loja de carros. Aí eu só vou copiando e colando aqui. Porque dessa maneira, para mim, é mais fácil do que se eu tiver que pensar no anúncio na hora que eu for fazer. Aí aqui tem alguns termos relacionados a carros seminovos em São Paulo e tal. Aí eu vou colocar aqui também algumas coisas relacionadas a isso. Vou colocar o site aqui. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, carros. Conforme eu vou escrevendo aqui o anúncio, ele já vai aparecer algumas informações, tá? Vou pegar mais algumas palavras daqui. Você faça uma mescla, né, do que você tem a oferecer ali, então, sobre condições específicas que você está tratando, quanto algumas palavras-chave que você está comprando, você também coloque no seu anúncio. E o ideal é que a qualidade do seu anúncio ele fique entre bom e excelente, tá? Agora são as descrições. Então, vamos ver aqui, eu já tinha preenchido as descrições também. As descrições também falam das condições, né, específicas aqui da loja e também contém as palavras-chave que eu utilizo. Caso você tenha imagens para subir, você também pode subir. E aí são basicamente, a pessoa fez uma pesquisa, vê um anúncio e do lado vai ter uma imagenzinha. Essa imagem pode ser clicável, tá? Aí aqui tem os site links também, tá? E o que são site links? São links adicionais que você consegue direcionar a pessoa para o seu site. Então, se eu estou falando de uma loja de carros aqui, ele tem geralmente parte de financiamento, ele tem geralmente a parte de estoque, ele tem, pode ser que ele tenha aqui carros 0 km, então são outros lugares do site, ambiente do site que a pessoa pode ver o anúncio, pode falar, putz, carro seminovo, mas eu também quero dar uma olhada agora aqui em questão de pagamento. Ela já clica e já vai direto no formulário para ela fazer um financiamento, por exemplo, tá? E aí aqui é o seguinte, eu já tinha deixado pronto também os textos. Já vou colocar aqui, ó, novo site link. Você tem que colocar um texto. A descrição não é obrigatória, mas ela é recomendada. Vou colocar apenas duas opções aqui de site links. Ó. Aí vocês já estão vendo como vai ficando. Ó.
Vai aparecer um anúncio aqui, ó, financiamento. Aí o outro é quem somos. Pensa mais sobre a nossa história e o link específico. Beleza, já vou clicar em salvar e vou aplicar. Já reconheceu aqui, né? Quais são as informações. Agora é o seguinte, frase de destaque. O que é frase de destaque? Basicamente, são curtos trechos de texto onde você pode passar alguma vantagem sobre seu produto ou serviço, tá? Então, no caso aqui, eu posso falar que ele tem mais de 12 anos de mercado, posso falar que a taxa de financiamento é abaixo de 1% ao mês, posso falar que ele tem mais de 100 modelos, mais de 100 modelos no estoque dele. Então, vou vir aqui, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, nova frase de destaque, que ele vai estar mostrando, tanto no celular quanto no computador. Aí, supondo que seja assim, ó, 12 anos de mercado. Aí, vou colocar aqui taxas a partir de 0,89% AM. Aí, tipo, ao mês. 100, 200 modelos disponíveis. Beleza. Posso colocar mais, caso eu queira, tá? Vou colocar só esses três por enquanto, mas olha como já fica aqui no anúncio. Ele já vai ficando maior, vai ficando mais destacado. Aí é só vir aqui em salvar e clicar aqui em aplicar. O anúncio está ficando já mais completo. Lembra da questão que a gente acabou de configurar site link, ó? Ele já, toda a plataforma ele já vai falando para você aqui o que você precisa fazer. Tem outras possibilidades de recursos para utilizar também, tá? Tem o preço, tem promoção. Um que eu gosto de usar bastante, pensando ainda mais se for uma loja, negócio local, é a parte de chamadas. E cliquei ali no mais. Agora eu vou encontrar aqui Brasil. E aí, assim, ação de conversão. Você pode escolher aqui. Eu sempre gosto dessa opção aqui, ó. Usar configurações da conta. Chamadas a partir de anúncios. E aí tem a pessoa que está fazendo uma pesquisa pelo celular, ela vê aqui o anúncio e aí já tem a opção dela já clicar e entrar em contato. Se ela for lá e clicar e já ligar, o Google marca isso como uma conversão de ligação. Então isso é algo super positivo que depois você até consegue ver quantos cliques, né, que você teve. Agora é só clicar em aplicar. Bom, o anúncio ele já está com uma qualidade ok, está com uma qualidade boa. Ele está falando para incluir mais palavras-chave. Então eu posso que eu já tenha colocado algumas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Posso incluir mais palavras-chave? Até posso, mas assim, eu não gosto muito de. E pela experiência que eu tenho, por exemplo, quero trabalhar com 20 palavras-chave tudo ampla. Né? Eu comecei com essas aqui, imagina que carros seminovos, só aqui já vai me trazer muito um volume grande de buscas, tá? Então aqui eu já para mim já é o cenário ideal para começar. Beleza. Tem mais alguma coisa para fazer? Só clicar aqui em concluído e já clicar aqui em próxima. Aí agora é o seguinte, você está falando de orçamento diário. A plataforma, ela já traz aqui algumas informações. Ela está me recomendando, por exemplo, investir R$ 68 por dia e ele está falando semanalmente quantos cliques eu vou ter, quanto vai custar e qual que é o custo por clique médio, esse CPC médio. Ah, mas R$ 60 vai dar um orçamento. A gente está falando de orçamento diário, então se eu fizer R$ 68 vezes 30, vai dar um orçamento muito alto. Eu não tenho tudo isso para investir. Quero começar com R$ 15, com R$ 10. Como que você faz nesse caso? Você vai vir aqui, ó, definir orçamento personalizado. E aí aqui você vai colocar o orçamento. Falar, ó, tenho R$ 15. E aí ele vai já te traz até algumas estimativas aqui, ó. Tá certo que ele já é a recomendação da plataforma, de todo jeito, é que você sempre invista mais. Só que se você não tem nesse momento para investir, não tem problema. Você pode começar com menos. Clicar em próxima. Aqui, basicamente, ele está trazendo para você meio que como se fosse uma prévia do que você configurou. O nome da campanha, o tipo de campanha pesquisa, o lance aqui, maximizar cliques, rede de pesquisa, endereço. E aí você pode clicar tanto aqui em cima ou aqui embaixo em publicar campanha, tá? Muitas vezes ele vai te dar algumas recomendações. Por exemplo, ele quer que eu coloque mais palavras-chave ainda. Só que na minha visão, como eu tenho menos orçamento, não adianta eu colocar tantas palavras-chave, tá? Aquelas já vão me atender. É só clicar aqui em publicar campanha. Beleza, a partir desse momento, ele já criou a campanha, tá aqui, ó. E aqui é a campanha e aqui é o grupo de anúncio. A gente acabou de criar um grupo de anúncio. Aí supondo que seja o seguinte, eu falei para vocês que o ideal seria que a gente trabalhasse entre 2 e 3 grupos de anúncio. Mas podem falar, beleza, e aí como você faria? Você faria um anúncio, você criaria um grupo do zero? Posso fazer isso.
ou eu posso, sei lá, copiar e colar esse grupo aqui e só fazer pequenas mudanças. Vamos fazer aqui do procedimento de criar um outro grupo de anúncio, tá? Vou vir aqui, criar grupo de anúncio. Se um eu foquei em carros seminovos, o outro eu vou focar em outros tipos de palavras. Por exemplo, veículos seminovos, automóveis seminovos. Uma das recomendações que eu tenho para vocês é que sempre quando vocês vão fazer uma campanha no Google, pense como em dividir a sua campanha por categorias, né? Então, aqui eu poderia fazer uma campanha, poderia ser uma campanha tanto para carro zero ou para carro seminovo. Ou eu poderia quebrar um pouco mais. Quando a gente fala de carros usados, a gente tem várias maneiras de comunicar isso. A gente tem a maneira de carros seminovos, a gente tem automóveis seminovos ou automóveis usados. Então eu fiz um grupo focando na palavra carros seminovos. Aí eu vou fazer um outro grupo focando em palavras relacionadas, por exemplo, veículos seminovos, tá? Então esse aqui vai chamar veículos seminovos. Aí aqui ele vai pedir as palavras. Como eu já tinha separado, já vou jogar aqui as palavras. Ah, mas eu não tenho mais ideia, queria ter ideias. Pode colocar a URL aqui e ele vai carregar algumas informações para você. Clicar em salvar e continuar. Agora eu já vou vir para a configuração do anúncio e ele também já até traz alguns anúncios que eu tinha feito, tá? O anúncio que eu já tinha feito, que eu posso ir substituindo. Aqui, ó, veículos seminovos, fazendo algumas pequenas mudanças aqui. Bom, eu já tinha configurado a extensão do site link, financiamentos e quem somos. Então ele já está aqui a informação. Então, basicamente, não preciso fazer nada aqui. E eu já tinha colocado de recurso informação aqui para chamada, tá? Então também não preciso fazer mais isso. Só clicar em concluído. Tem só mais uma recomendação importante aqui para vocês. Quando você tem pouco orçamento, você não vai querer falar com todo mundo. Você vai querer ser o mais assertivo possível em relação ao seu público. Então imagina que no meu caso aqui, meu público são homens e mulheres de 35 a 50 anos. Então, tem uma parcela desse público que eu não quero falar com eles, porque eu acredito que eles não são, que eles não vão ser relevantes. Tem uma parcela do público que eu acredito que eles não são relevantes. Então, uma pessoa com 18 anos, pode ser que ela não tenha dinheiro para comprar um carro no momento. Então, o que eu faço? Eu vou vir aqui, clicar em grupo de anúncio, em públicos-alvo, e aqui é o seguinte, eu falei para vocês que tinha uma opção de segmentar especificamente de acordo com o interesse da pessoa, só que existe também um outro jeito de fazer, que é com base em informação demográfica. Conforme você vai rodar a sua campanha, ele vai aparecer como está sendo a distribuição aqui, tá? Então, se eu já sei que o meu público são homens e mulheres, que eles têm de 35 até 54 anos, por exemplo, eu vou deixar somente esse público aqui, tá? E se eu já tenho também informação, a renda deles, aqui ele fala um pouco sobre uma renda maior, uma renda mediana. Se você não souber isso, pode deixar todos marcados, mas só de você fazer esse procedimento aqui, imagina que isso já vai conseguir ajudar, seja mais assertivo na campanha que você está fazendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui suas dúvidas nos comentários. Eu e meu time queremos responder para você. E se você tem alguma ideia de vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal, alguma dúvida que você ficou de algum outro assunto, né, desse universo de Google Ads, deixa aí, que quem sabe não será o próximo vídeo que eu vou gravar. Beleza? Valeu e até a próxima aula.